E aí, meu povo bonito, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia Araújo e hoje nós vamos falar sobre fundos de investimento. E por que eu vou falar de fundos de investimento? Porque, gente, eu considero que eles têm uma vantagem interessante para o investidor iniciante, que é o seguinte, é a questão do tempo. Eu tenho vários clientes na minha consultoria financeira e esses clientes, gente, não manjam nada de mercado e eles também não estão muito interessados em aprender. Eles trabalham muito e eles não têm tempo para acompanhar empresas, para acompanhar relatórios, para entrar no home broker e comprar os seus ativos, para controlar essas compras, para quando vender você tem que apurar o lucro, né? Se você vender fundos imobiliários, além de apurar o lucro, você precisa emitir uma DARF e pagar. Então investir em renda variável, gente, é muito mais complicado do que investir em renda fixa. E ao contrário do que os youtubers dizem por aí, que é muito fácil, é muito simples, é só fazer o meu curso. Isso, gente, é a história da carochinha. Não é fácil investir em ações, porque se fosse, todo mundo estava rico. É necessário estudo, é necessário se debruçar. Nem todo mundo tem todo esse tempo e está tão afim assim de perder seu tempo livre estudando, né, sobre renda variável. E para isso existe a opção dos fundos de investimento. Não é que investindo em fundo você não precisa saber nada, você precisa saber alguma coisa, porque senão você corre o risco de escolher um péssimo fundo que vai te entregar uma rentabilidade muito ruim. Mas você não precisa acompanhar tudo, você não precisa lidar com a burocracia, porque o fundo vai lidar com isso para você. E só por essa explicação eu acho que eu já mereço que você se inscreva aqui no canal e dê aquele joinha, porque eu sempre estou trazendo aqui opções de investimento para você, para facilitar a sua vida de investidor, tá bom? Dá aquele joinha para nós! Então, gente, o que são fundos de investimentos? Fundos de investimentos são um condomínio, né, em que as pessoas reúnem, cada um coloca lá o seu capital e existe o gestor do fundo, né, que é um gestor profissional, uma pessoa especializada no mercado financeiro que vai alocar o dinheiro dos cotistas. Cotista é aquela pessoa que compra, né, uma cota do fundo. Então, é ele que vai escolher os ativos por você, é ele que vai escolher as ações ou os CDBs, as LCIs, as debêntures que o fundo vai ter. Você não vai escolher nada, você só vai escolher o fundo em que você vai entrar, que você vai participar, e é o gestor que vai fazer as alocações, é ele que vai comprar, é ele que vai vender, é a equipe que vai apurar o imposto de renda e pagar, você não lida com nada disso. E até agora você só viu vantagem, né? Mas agora vai ter a desvantagem. A desvantagem dos fundos de investimento são os custos. Por quê? Porque essa equipe de gestão, gente, não trabalha de graça. Ela é remunerada através de uma taxa de administração. E a gente precisa ter cuidado, né, na escolha dos fundos para a gente não pagar uma taxa de administração muito alta, porque às vezes a taxa de administração é tão alta que toda a sua rentabilidade é comida, né, por essa taxa. Então a gente tem que prestar atenção nisso aí. Existem alguns fundos também que têm a taxa de performance. O que é isso? Todos os fundos, eles almejam atingir alguma coisa, algum índice, é o benchmark do fundo. Por exemplo, um fundo de ações, ele tem a intenção de superar o Ibovespa, por exemplo, que é o índice das ações. Quando ele supera o Ibovespa, ele pode dizer, eu vou ter uma taxa de performance que eu vou receber mais tantos por cento quando eu superar o Ibovespa. Normalmente, essa taxa de performance gira em torno de 20%. Nem todos os fundos cobram essa taxa de performance, mas quando elas cobram, né, sempre é em cima do benchmark do fundo. E além dessas taxas, também tem o imposto de renda, tem o IOF, se você resgatar o seu fundo antes dos 30 dias, e alguns fundos também têm o Come Cotas, que é uma antecipação do imposto de renda. Esses são normalmente todos os custos que o fundo de investimento vai ter, mas você não precisa se preocupar em pagar isso, porque isso já vai ser descontado na fonte. Você só precisa se atentar para que os números, né, dessas taxas não sejam muito altos, que você não tem quase rentabilidade nenhuma depois de pagar as taxas. E agora você deve estar se perguntando, e esses fundos vão investir em quê? Depende do fundo. Tem fundo de investimento de várias espécies, eu vou falar aqui só das principais. Por exemplo, fundo de investimento em renda fixa vai investir em quê? Em renda fixa. Ele vai ter pelo menos 80% do seu patrimônio em renda fixa. Existem algumas espécies de fundo de renda fixa, não vou tratar aqui, mas para facilitar aqui, um fundo de renda fixa, ele vai investir em quê? Em títulos do Tesouro Direto, né? Eles vão investir em CDB, LCI, LCA, debêntures. E normalmente os fundos de renda fixa têm a intenção de superar o CDI, né? Entregar um resultado a mais que o CDI, ou seja, um investimento que seria melhor, por exemplo, que o Tesouro Selic.
Esses fundos, gente, eles são mais conservadores, ou seja, eles têm uma baixa volatilidade, não é para ficar subindo e descendo, não é para você ganhar muito dinheiro com esses fundos, mas você provavelmente também não vai perder muito dinheiro com esses fundos. Outro tipo de fundo bem conhecido é o fundo multimercado. Esse fundo ele é mais livre, ele pode ter vários ativos, renda fixa, renda variável, moeda, investir em juros, ele pode ter várias espécies dependendo da estratégia que ele vai adotar. Por exemplo, existe o fundo Long e Short direcional. Esse fundo ele tem posições compradas e vendidas em percentuais diferentes. Já o fundo Long and Short neutro, ele tem posições compradas e vendidas na mesma proporção. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esse neutro ele vai oscilar menos, ele tem a intenção de oscilar menos. Existem fundos de juros e moedas. Esse fundo ele só investe em renda fixa. Ele vai investir em juros, índice de preços, moedas estrangeiras. Então, os fundos multimercado eles têm 11 espécies diferentes de estratégia. Estou dando aqui só uma exemplificada para vocês começarem a entender. Outro tipo de fundo bem conhecido são os fundos de ações. E como o próprio nome diz, ele tem que ter a maioria do seu patrimônio em ações, tem que ter pelo menos 67% do patrimônio do fundo em ações. E ele também tem estratégias diferentes, assim como o multimercado. Ele pode ser um fundo de dividendos, então ele vai investir em empresas, que tendem a entregar maiores dividendos. Ele pode ser um fundo small caps, que vai investir principalmente em empresas pequenas, empresas de baixa capitalização. Os fundos small caps, eles tendem a oscilar muito, são fundos muito agressivos. Então tem diversas estratégias. A gente pode ter o fundo long only, que só opera comprado, ele só compra, enquanto o fundo long and short tem posições compradas e vendidas. Eu sei que pode estar parecendo muita informação, mas assim, eu não quero explicar com pormenores cada tipo de fundo. É só para você ter uma ideia, que existem vários tipos de fundo de investimento, com várias estratégias diferentes, com vários ativos diferentes, que você pode escolher o grau do risco que você quer correr, eu quero o risco maior, eu quero me expor às ações, mas eu não quero comprar as minhas próprias ações, então você pode comprar um fundo de ações, que vai ter maior parte do seu patrimônio em ações, mas você pode ser mais conservador e não, eu quero um fundo mais moderado, que não tem uma exposição tão alta em ações. Tudo isso você pode escolher dentro dessa linha de fundo de investimentos. E eu considero sim os fundos de investimento uma boa porta de entrada para renda variável, para você que ainda está inseguro em comprar suas próprias ações. Não que eu não acho que você deva ter as suas próprias ações, eu acho sim que a gente deve ter as nossas próprias ações, mas não custa nada também ter um fundo de investimento para você se sentir um pouco mais seguro, porque você vai ter uma carteira administrada por um profissional, um gestor profissional do mercado. Você pode ter as duas coisas e se você não tem confiança para comprar suas próprias ações ainda, você pode começar no fundo de investimento, começar a aprender, e ir pegando o traquejo e depois comprar as suas próprias ações. Estou trazendo aqui só mais uma opção de investimento para você, tá bom? A gente fica por aqui, beijo da Bia!